Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável. E você que nos acompanha sabe que água é importantíssima para a gente ter um mundo melhor. E estudar água é estudar a vida e a gente, acredite, vai falar hoje com um geólogo, né? Quem pensa que geólogo só cuida de coisa morta está enganado, porque a gente, eu estou falando a gente, porque eu também sou geólogo no caso, então a importância é muito grande para cuidar do planeta na ciência, e vocês vão conhecer uma pessoa que tem um trabalho muito interessante. Eu vou apresentar para vocês o Álvaro Penteado Crosta. Com esse nome, deveria ser geólogo, né, Crosta? Porque, é como diz o Zé Simão, é um predestinado. Ou então seria um cozinheiro, né? Vamos fazer crostinha em alimento. Mas deixa... Vamos lá. Ele é geólogo pela USP, mestre em sensoramento remoto pelo INPE e PhD pelo Imperial College de Londres. É professor titular do Instituto de Geociências da USP. Tem uma carreira enorme. Eu não vou falar mais da carreira deles, eu vou ficar muito humilhado aqui com a quantidade de coisa que ele fez na vida. Vamos deixar que ele mesmo fale, deixa que ele mesmo me humilhe. Prazer em ter você aqui com a gente, Álvaro. Bem-vindo. Conta para a gente aí sua trajetória, quem é você, como é que você escolheu geologia, por favor. Bom, boa tarde, Everton. Boa tarde aos ouvintes aí do seu canal. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje e eu agradeço o convite, obviamente, essa oportunidade de a gente conversar um pouquinho. Bom, você falou do meu sobrenome, né? Um caso curioso é que todo mundo na geologia, a USP, pelo menos, eu imagino que outros cursos também, tinha um apelido, né? E eu, apesar de terem tentado me dar vários apelidos, nunca pegou nenhum, porque Crosta era tão óbvio, né? O predestinado aí que você falou, que acabou ficando Crosta mesmo. Mas eu sou o único geólogo da família, por incrível que pareça. Pelo menos aqui da família brasileira. A família italiana tem, eu já descobri pelo menos 2 geólogos aí conhecidos na Itália que têm o sobrenome da família também. Não sei se são parentes. Mas, enfim, você me perguntou sobre uma pequena retificação. Você falou que eu sou professor titular da USP, apesar de eu amar a USP, é alma mater, né? Eu sou da Unicamp. Né? É verdade, você da Unicamp. Não, eu não falei que você é da USP, eu falei que você é geólogo pela USP e você é professor da Unicamp. Eu falei USP? Então tá. Acho que você falou USP, mas tudo bem. Já está retificado. Melhor. Então, eu comecei na geologia, acho que pelo caminho que muitos dos geólogos começaram, que é o gosto pelo trabalho de campo, pela vida ao ar livre, pela natureza, por observar a natureza e tentar ler a natureza, né? No nosso caso, por meio das rochas e dos processos geológicos superficiais. E daí a coisa foi indo, né? Eu acabei me inteirando de outros assuntos interessantes dentro da geologia e acabei fazendo minha carreira com sensoriamento remoto, né? Que eu fiz o meu mestrado no INPE e depois o doutorado também com sensoriamento remoto, mas daí já fazendo um link para algo que eu comecei a trabalhar aqui na Unicamp, que são depósitos minerais. Nosso curso na Unicamp começou com pós-graduação, não com graduação, a graduação veio depois, e depósitos minerais era o foco principal da nossa pós-graduação. Eu trabalhava com essa ligação entre sensoriamento remoto e depósitos minerais, principalmente a parte exploratória. Agora, a parte de geologia planetária, que é o que eu venho me dedicando mais nos últimos anos, ela veio já no mestrado. O meu tema de mestrado no INPE foi geologia planetária, através do estudo do que foi depois comprovado como sendo a primeira cratera meteorítica aqui no Brasil e na América do Sul também. Talvez não a primeira na América do Sul, porque existem umas pequenas no Chile e na Argentina que são mais antigas, mas são muito pequenas. E aqui no Brasil, essa cratera que eu estudei, que acabou se comprovando como uma cratera, ela não era mapeada como tal até então, né? Era mapeada como uma estrutura vulcânica, que não se conhecia essa questão da formação de crateras meteoríticas, né? Então, meu mestrado foi isso, e hoje ela é a maior da América do Sul, a mais conhecida, talvez a mais importante. Para quem não sabe, conta onde é a cratera. Sim, é o domo de Araguainha, né, que fica
na parte da cabeceira do Rio Araguaia, na divisa entre os estados de Goiás e Mato Grosso. Ela tem 40 quilômetros de diâmetro, né, só para ter uma dimensão, aí a gente conseguiria colocar a região metropolitana de São Paulo inteira dentro dela, né? Pega vários municípios, mas o principal, próximo do centro, é um pequeno município chamado Araguainha, que é, na verdade, um afluente do Rio Araguaia, é o Rio Araguainha, né, que passa nessa cidade, e ela está justamente na foz do Araguaia, então ali na parte do Alto Araguaia. Legal. Conta, como tem muita gente que assiste e aqui o nosso canal, e muita gente está ligado à água, nem todo mundo tem essa visão que geólogo tem, que você está falando. Conta aí, como é que com sensoramento remoto você vai enxergar uma cratera? Como é que funciona isso? Por que você foi para isso, no final das contas? Bom, uma das formas de estudar os fenômenos, os processos geológicos, né, é justamente observando de cima. Então, uma das ferramentas principais dos geólogos são as imagens de satélite. Naquela época, nem tanto, porque quase não existiu imagem de satélite quando eu comecei a trabalhar nisso, era uma grande novidade, né? A gente trabalhava muito com fotografias aéreas, né? E elas sempre foram uma fonte de informação importante para os geólogos, tanto para discriminar feições geológicas quanto processos geológicos. Então, feições geológicas, por exemplo, contatos entre diferentes tipos de rochas e os diferentes tipos de terreno formado nessas rochas, né? E estruturas, falhas, dobras, enfim, essas grandes estruturas que conformam a crosta terrestre. Isso sempre foi estudado de cima, ou com fotos aéreas, né? E depois, mais recentemente, com imagens de vários satélites. Hoje nós temos uma grande seleção aí para escolher de sensores a bordo de satélites, e mais recentemente ainda, drones, né? Agora está uma febre enorme de sensores, aí, microsensores, né? Sensores portáteis de pequeno porte, colocado em drones, onde a gente faz levantamentos aí maravilhosos de toda a região do espectro eletromagnético. Dá para estudar muita coisa hoje com drones. Legal. Os drones, eles, que altitude eles estão trabalhando hoje? Varia muito? Varia, varia. Você pode trabalhar desde dezenas de metros até centenas de metros de altura, depende da resolução que você quer obter da imagem resultante, né, do sensor que vai a bordo do drone. Hoje você consegue resolução de centímetros, né, poucos centímetros aí por pixel. Então, um pontinho da imagem é 2, 3, 5 centímetros. Aí você seleciona a altura e, com isso, como o campo de visada é fixo, né, dependendo do sensor, selecionando a altura de voo, você seleciona também a resolução da imagem resultante em termos de pixel, né? Legal, legal. Quando você, só para fazer um link histórico aí, como é que você acabou indo para o Imperial College? O Imperial College não era um lugar de geotecnia, basicamente? Não. O Imperial College, na verdade, tem lá o Royal School of Mines, né, Escola Real de Minas, que sempre tocou todas as áreas de geologia. As duas grandes escolas de geologia de Londres eram o Imperial College e o University College. Ambos têm departamentos de geologia bastante amplos, né? E geotecnia era mais o Imperial College. Talvez por isso você tenha essa visão. Mas quando eu estive lá, a geotecnia nem era um dos setores mais importantes dentro da Royal School of Mines. Eu diria que o petróleo ainda não tinha se tornado, hoje né? A geofísica, principalmente, mas ainda era parte de depósitos minerais. Por isso que eu fui parar lá. E também porque havia alguém lá que trabalhava com sensoriamento remoto aplicado à exploração mineral. Então, esse era o foco do meu projeto de doutorado, por isso é que eu fui acabar lá. Não é nem questão da minha visão, eu conheço lá o Imperial College. É que aqui no Brasil, eu só estou falando que muita gente, a grande parte do pessoal de geotecnia no Brasil se formou no Imperial College. A base inicial, né, da turma de geotecnia veio de lá. Então, aqui no Brasil ficou muito marcado como um centro de geotecnia. Mas dos brasileiros que eu me lembro que se formaram lá, não foram muitos na área de geotecnia. A maioria foi na área de depósitos minerais. Nós temos muito geólogo, mas a parte dos os engenheiros de barragens, a maioria... Sim. O pessoal de engenharia, possivelmente. De geologia, nem tanto. De geologia, provavelmente, se formaram em outras escolas. Quando eu estava lá, a Petrobras estava mandando muita gente na área do petróleo fazer doutorado fora, e o Imperial College era um
um dos centros que recebeu bastante gente da Petrobras. É bom, é uma escola ótima, né? Não tem o que... Sim, sim. Eu tive lá na segunda metade da década de 80, né? Entre 86 e 90. Foi o período que eu estive lá. E para você ter uma ideia, tinha cerca de 40 brasileiros, mais ou menos, fazendo doutorado nos vários departamentos, não só em geologia. Em geologia, se não me engano, eram uns 8 ou 9 na época que eu estava por lá. É bastante mesmo. Mas depois disso, você ainda saiu, você fez mais especialização. Você foi para Reno, na Califórnia, Viena, Berlim, você foi para um monte de lugar, né? Inclusive o Jet Propulsion Lab, né? Lá em Pasadena, na Califórnia. Como é que foi isso? Conta para a gente como é que foi o fio condutor. Depois a gente vai falar um pouquinho do Jet Propulsion, porque é aquela pergunta aqui que o geólogo faz no Jet Propulsion Lab, né? Então, vamos chegar lá. Conta o fio condutor aí dos caminhos que você construiu o nos Jet lugares. Propulsion Lab entrou na minha vida já quando eu estava no mestrado no INPE, porque muitas das tecnologias de sensoriamento remoto, principalmente as usadas em geologia, foram desenvolvidas no JPL, né, no Jet Propulsion Laboratory. Então, existia lá, e ainda existe, de certa forma, um grupo grande cuidando da parte de sensoriamento remoto, tanto a parte multi-hiperespectral quanto radar. E esse grupo, enfim, depois ele se desdobrou em outros centros da NASA, universidades, mas o JPL já era uma referência. Então, quando eu fui fazer o doutorado, eu também já usei algumas imagens de sensores que eram operados pelo JPL. O primeiro sensor hiperespectral, chamado Everest, foi desenvolvido, inventado totalmente lá no JPL e operado até hoje, né, a bordo de avião. É uma plataforma de pesquisa, né, que eles operam em aviões. Esses aviões são equipados para ter vários sensores, e um deles é esse Everest, que foi o objeto do meu pós-doutorado lá em Reno, em Nevada. E durante esse pós-doutorado, que durou um ano, eu passei uma temporada no JPL. Então, eu já tinha um contato, isso nós estamos falando de 1995. Então, desde essa época, eu já tinha um contato com esse grupo lá de geólogos de sensoriamento remoto do JPL e fiz parte desse meu projeto lá no próprio lab, né? Bom, depois, voltando para o Brasil, depois do pós-doutorado, onde praticamente eu trouxe para o Brasil essa tecnologia de sensoriamento remoto hiperespectral, né, que é usar centenas de bandas espectrais para estudar em detalhe as respostas dos materiais superficiais, sejam eles naturais ou sejam artificiais. Você, através do espectro eletromagnético, consegue definir assinaturas espectrais. Obviamente, o meu interesse era em minerais. Você consegue discriminar centenas de minerais através dessas assinaturas espectrais, desde que você tenha uma resolução espectral alta, como esses sensores hiperespectrais fornecem. E eu trouxe isso para o Brasil e, por sorte, no ano que eu estava lá, o Everest veio ao Brasil, ou seja, eles trouxeram o avião da NASA com esse sensor do JPL e fizeram os voos que eram ligados à questão de emissão de gases de efeito estufa na Amazônia. Era um projeto que, bom, está aí até hoje, né, que acabou resultando nos projetos de monitoramento de atmosfera lá na Amazônia, mas eles vieram com esse avião, com esse sensor, e voaram várias áreas aqui no Brasil. Então, quando eu voltei, curiosamente, tinha dados até aqui no Brasil, né, de serve, porque levar essa plataforma para voar em vários locais, e aqui no Brasil isso ainda é até hoje burocraticamente complicado, é difícil você ter acesso a esses dados, né? E até hoje não existe um sensor a bordo de satélite que seja operacional. Já houve alguns que operaram durante um tempo curto, em fase de teste apenas, mas não há um sensor operacional a bordo de satélite que faça o imaginamento hiperespectral. Então, hoje nós temos um multiespectral, que são até algumas bandas, né? Chega até dezenas de bandas, mas não centenas de bandas. Então, o que você consegue resolver em termos de separar, de distinguir os materiais superficiais, é limitado pelo número de bandas. Por isso, quando eu fiz esse pós-doutorado e voltei ao Brasil, esse assunto aqui já estava começando a ficar quente, o INPE estava envolvido nesse levantamento, as pessoas lá do INPE estavam começando também a se treinar nessa área de hiperespectral, então foi uma oportunidade muito interessante. Legal. E Viena e Berlim, onde entra na parada aí?
Então, aí já foi uma outra fase da minha carreira em que eu voltei um pouco às origens, né? Ali pelos anos 2004, 2005, eu decidi retomar essa parte de geologia planetária que eu tinha praticamente deixado de lado depois do mestrado. Eu vim aqui para a Unicamp, montei aqui o laboratório, né, de sensoriamento remoto, né, chamado LAPIG, foi o primeiro laboratório do Brasil que usou tecnologia para processamento de imagens e sistemas de informação geográfica com plataformas aí, na época era Unix, né? A gente não usava PC, que era o que existia, então não tinha muitas das limitações que você tinha com PC. E, por sorte, também a Unicamp tinha comprado várias estações de trabalho da Sun Microsystems, né? Que era o topo em termos de computação na época. Então, eu consegui montar esse laboratório aqui, que foi o primeiro no Brasil, com software e hardware digamos, topo de linha, né, para esse tipo de atividade. Esse laboratório acabou virando uma referência aí na área de geologia, né, para SIG, sensoriamento remoto, ele existe até hoje. Só que hoje a gente faz tudo isso no nosso notebook. Naquela época, você precisava realmente de computadores dedicados. O meu doutorado no Imperial College, por exemplo, eu usei um mainframe, um daqueles computadores que era refrigerado, tinha que ter uma sala especial, etc., aquela coisa toda. E quando eu voltei para o Brasil, em 1990, foi justamente a fase da transição dessa computação centralizada para a computação distribuída, que eram as workstations, e a Sun era, digamos assim, a IBM também estava nesse mercado, mas a Sun era a líder, né? E a Unicamp foi a primeira universidade brasileira que comprou, assim, foram, acho que, 200 máquinas da Sun e distribuiu isso por todas as unidades de ensino, né? Montou laboratórios no Unicamp todo, um projeto grande com o banco Exim Bank, na época, que levantou um empréstimo a juros baixíssimos lá, que permitiu que a Unicamp se equipasse e montasse a primeira rede campus, né? A rede internet campus, nem chamava internet na época, mas todo o campus era interligado por fibra ótica e essas estações todas operavam em coisa. A USP, por exemplo, demorou uns 3 ou 4 anos a mais para montar isso, né? Que já existia. Então, foi uma oportunidade muito grande. Eu acabei entrando muito nessa parte de quantificação, né? Na parte de computação de geociência, por conta da parte de sensoriamento remoto e processamento de imagem, mas eu acabei me envolvendo bastante. Bom, mas voltando à história, se não perco o fio aqui, em 2004... Está interessante, pode voltar. 2004, 2005, eu decidi retomar esse tema de crateras de impacto, que eu coloco dentro de geologia planetária, porque é um dos ramos importantes, né, da geologia planetária, porque existiam várias dessas estruturas aqui no Brasil que não eram estudadas, ou mapeadas, ou conhecidas em detalhe. E, desde que eu havia feito o meu mestrado, ninguém mais se interessou por esse tema aqui no Brasil. Então, esse assunto estava parado, né? Eu resolvi separar uma parte do meu tempo e, aos poucos, começar a trabalhar com isso, envolver alunos, etc. E o resultado é que hoje a gente tem praticamente 10 estruturas aí com isso. Na época tinha uma, né? Então, hoje nós temos 10 estruturas meteoríticas de grande porte, né? A menor tem 4,5 km e a maior é a Araguainha, com 40 quilômetros de diâmetro. E, nesse período, eu formei vários mestres, doutores aí, atuando nessa área de geologia planetária. E eu tive em Berlim e também em Viena, num pós-doutorado que foi logo depois que eu saí da direção do Instituto, eu fui diretor de geociência entre 2005 e 2009. E aí eu saí da direção, falei, está na hora de eu dar uma reciclada, tal, como eu tinha contato de trabalho, de parcerias com pessoas lá em Berlim e em Viena, eu decidi passar uma temporada por lá trabalhando com esse tema de cratera de impacto. Aliás, até hoje eu tenho grandes parcerias com esses colegas lá de Berlim e de Viena. Muito legal, muito legal. Então, vamos só fazer uma pergunta mais voltando só para terminar o teu assunto lá de sensoriamento remoto e geoprocessamento, que é uma área que evoluiu absurdamente. Eu lembro também do começo, quando a gente ficava selecionando umas bandas, eu fiz alguma coisa inicialmente para água, né? A gente trabalhava com vegetação para tentar ligar com água.
Como é que foi a evolução no mercado disso aí? Quais as aplicações, as pessoas que não enxergam, não sabem, que vão querer estudar um assunto? Como é que você vê isso hoje em dia? Tem uma aplicação enorme, mas conta para quem não sabe. Então, eu acho que isso aí deixou de ser uma área acadêmica e passou a ser uma área de grandes investimentos comerciais já no final da década de 90. E mesmo aqui no Brasil. Hoje você tem provavelmente centenas de empresas aí que de alguma forma atuam nesse mercado do chamado geoprocessamento em várias áreas, agricultura, florestas, meio ambiente, geologia, oceanografia, tem praticamente de tudo. Mas isso realmente, até o começo da década de 90, era centralizado no INPE, né? Não tinha nada disso feito fora do INPE. Eu me lembro que o Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, organizado pelo INPE, a primeira versão dele, eu estava terminando o mestrado, devia ter uns 40 participantes. Quando essa história chegou no auge, ali pelo ano de 2012, 2014, tinha 2.000 participantes no congresso, no Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. Estava difícil até achar local para fazer, porque sabe de locais bem, bem grandes, né? E centenas de trabalhos sendo apresentados, ou seja, é uma área que explodiu no Brasil e explodiu não só na academia, mas principalmente nas empresas, né? Ou seja, muita gente treinada nas universidades acabou montando empresas ou indo trabalhar em empresas maiores e atuando no mercado de geoprocessamento. Verdade, legal. Vamos voltar então lá para o Jet Propulsion Lab. A gente fez uma entrevista com a Rosalie Lopes. Você conheceu, trabalhou com ela lá. Sim, sim. Eu, particularmente, sou ficcionado por astronomia. Fui lá para o Chile para visitar os telescópios e para pegar o céu do deserto, que é o céu é limpo, toda essa história, né, de aficionado. E eu acompanho você publica umas fotos, eu tiro umas fotos também de astronômicas e tal. Conta para a gente aí o que faz um geólogo lá no Jet Propulsion Lab. Você começou no assunto, mas vamos entrar em detalhes. E tenta pôr um pouquinho de água nessa história aí, porque a gente trabalha com água. Vamos botar água. Assim. Como a gente procura água e se você conseguiu ver alguma coisa com água nessas coisas, nesse seu trabalho? Bom, falar um pouquinho sobre a Rosalie, né? A Rosalie é uma brasileira que tem um perfil fantástico, né? Embora ela tenha feito toda a carreira dela acadêmica, científica fora do Brasil, hoje ela é bastante conhecida não só fora do Brasil, como já era antes, mas também aqui, né? Porque ela também se dedica a escrever livros de divulgação científica, tem um livro sobre vulcões muito interessante, foi traduzido para português. Eu apresentei os livros aqui, a gente divulgou bastante, é muito legal. Aliás, eu li. Pois é. Então, eu acho que essa é uma tarefa importante, da divulgação científica, e a gente está percebendo isso, né, principalmente nos dias de hoje, onde a pseudociência, ou mesmo a anticiência, né, tende a ocupar um espaço enorme aí e demandar dos cientistas o tempo todo que estejam colocando as coisas no devido lugar. Então, eu acho que a divulgação científica é importantíssima, eu tenho tentado me dedicar a isso também, ultimamente, e ela é uma pessoa que conseguiu fazer isso com muito equilíbrio entre a função de pesquisadora-chefe que ela é. Aliás, hoje ela está numa posição bastante elevada dentro do Jet Propulsion Lab, né? E só para dar uma ideia para quem não conhece, é o principal laboratório de pesquisa da NASA. Ela tem vários, mas esse é o principal, fica na região de Los Angeles, na cidade de Pasadena, e tem, sei lá, provavelmente cientistas, deve estar da ordem de 3 a 4 mil cientistas que trabalham no campus do JPL. É um negócio enorme, né? E nesse universo aí, ela desde sempre se destaca, né? Ela tem mais de 3 décadas lá dentro, uma pessoa bastante sênior, né? E ela se dedica hoje à astrobiologia, né? Ou seja, procurar formas de vida ou condições de vida em outros corpos planetários que não a Terra. Essa é uma grande área aí de pesquisa. Hoje a NASA está voltando a maior parte dos seus recursos para fora da Terra, estão voltados para a astrobiologia, né? E a Rosalie coordena um projeto bastante grande, e eu fui fazer uma temporada lá de 6 meses como pesquisador visitante nesse projeto para desenvolver um modelo de formação de crateras em Titã. E aí a gente chega na água.
porque Titã, né, é um dos mundos oceânicos do nosso sistema solar. Por que ele é um mundo oceânico? Porque ele tem um oceano, só que esse oceano não é visível, ele está recoberto por uma crosta de gelo, que é o que ocupa a superfície inteira do planeta. Abaixo dessa crosta, que pode ter até 100 ou 100 e poucos quilômetros de espessura, existe um oceano de água salgada, e isso se sabe não através de sondagem, obviamente, mas através de medidas geofísicas, que é a forma que a gente tem de estudar a composição da estrutura interna de qualquer corpo planetário. Então, os dados que existem hoje não é o único, né, mas Titã é um dos importantes mundos oceânicos do sistema solar. O outro é a Europa, né? O outro é Encelados, que são todos satélites aí, mas de grandes tamanhos, né? Então comportam aí oceanos. E o que eu fui analisar especificamente, que é a área que eu sou especialista, é a formação de crateras de impacto em Titã. Titã tem uma característica que atrai muito o interesse da astrobiologia, que é o fato de ter compostos orgânicos em grande quantidade. Para ter uma ideia, né, o Titã tem um ciclo hidrológico completo, mas não com água. No caso das baixas temperaturas, o líquido lá é metano. Então, você tem rios de metano, tem lagos de metano, tem processo erosivo, tem sedimentação, transporte, tudo que a gente conhece com ciclo hidrológico na Terra, lá existe com metano líquido. E esse metano, em contato, não só o metano, mas os outros compostos orgânicos que estão presentes na atmosfera de Titã e também na superfície, em contato com a água e dadas as condições de temperatura ideais, eles podem propiciar o surgimento de vida. Foi assim que a vida começou aqui na Terra, segundo os modelos que nós temos aí, que a ciência nos oferece hoje. Então, olha-se para Titã como se fosse uma prototerra, ou seja, algo parecido com o que a Terra foi há 4 bilhões de anos atrás, onde existiam essas condições aí de formação de vida. Os building blocks, ou seja, os tijolinhos de construção da vida. Então, Titã tem essas condições. Agora, como é que faz para os compostos orgânicos superficiais entrarem em contato com a água do mar se eu tenho uma capa de gelo de 100 quilômetros de espessura? E aí é que entram as crateras de impacto. Uma das formas de você colocar esses meios em contato é através da ruptura por um processo de impacto. E eu focalizei numa grande cratera que tem lá, grande mesmo, né? Eu falei de Araguainha, com 40 quilômetros aqui no Brasil. Essa cratera que eu estudei tinha 425 quilômetros de diâmetro, ou seja, é uma mega cratera. E ela está muito bem preservada e Titã tem poucas crateras, o que mostra que a superfície é muito ativa, né? Ou seja, os processos geológicos lá tendem a apagar o registro, como aqui na Terra também. Aqui, até hoje, tem cerca de 200 crateras de impacto no total, que é uma fração mínima, né, de todas as crateras que já se formaram. Basta a gente olhar para a Lua, onde não tem processo geológico ativo, e todas as crateras que se formaram na história da Lua estão lá, bonitinhas, praticamente intocadas. Aqui na Terra a gente olha e quase não vê cratera. Titã tem uma situação semelhante. São cerca de 80 a 90 possíveis crateras, das quais, com certeza, umas 30 são formadas por impacto. 400 quilômetros é o quê? Ela é a dimensão da cratera do... De Vredefort, na África do Sul, que é a maior cratera terrestre. Nossa, é impressionante. Qual é a profundidade que atinge o impacto desse aí? Então, foi justamente esse o meu projeto lá. Eu desenvolvi modelos computacionais, modelos numéricos, né, para simular a formação dessa cratera. Então, nesses modelos, a gente leva em conta o tamanho do asteroide, a composição, a velocidade, o ângulo, a composição da superfície, o gradiente termal da superfície, enfim, tem uma série de parâmetros, né? E o que eu fiz foi rodar simulações, não eu pessoalmente, eu me associei com um pessoal que é especialista nisso, é o pessoal da física, né, que desenvolveu esses códigos chamados hydrocodes, para fazer essas simulações de impacto. Eu já tinha usado isso aqui na Terra, já tinha alguma experiência com isso, né? E aí a gente acabou aplicando lá em Titã, isso nunca tinha sido feito antes, e gerou um artigo que, aliás, está publicado agora, no número de dezembro da revista Icarus, que é uma das principais revistas da ciência planetária, que foi fundada pelo Carl Sagan, né, que é
praticamente o pai da ciência planetária. E não, já é, porque já está online, né? É a capa do mês de dezembro, é a cratera de Minerva, lá em Titã, que foi a cratera que nós estudamos nesse projeto. Você falou o Carl Sagan é o meu role model, é o cara que eu gosto de fazer divulgação científica e ele é talvez o melhor de todos os tempos, né? Não tenho muito o que discutir. As obras dele, né, são fonte de referência permanente, são super válidas até hoje. Excepcionais. Eu assisti recentemente o Cosmos dele original. A versão original, né? Ainda é muito bom, né? Eu sou antigo e é muito bom. Impressionante. Você vê que a ciência mudou bastante, evoluiu, tem muita informação nova, mas o que ele passou ali é muito bom, muito bem feito. Bom, a ciência planetária é tão dinâmica, que é praticamente diário. Eu estou preparando agora uma palestra que me pediu sobre Marte para a abertura do Congresso de Iniciação Científica aqui da Unicamp, que é a semana que vem. E eu tinha uma palestra preparada que eu dei no começo do ano para a turma inaugural, a aula inaugural da USP, né? Aí eu fui rever aquilo e falei, nossa, tem um monte de coisa nova de março para cá, né? Então eu estou revendo inteira a palestra. E tem tanta novidade saindo, quase que diário. Vou fazer uma pergunta de ignorante para você. Quando você tem a geração, no momento da geração da cratera, como é que você estima a temperatura do corpo que está atingindo? Porque você vai ter uma interação, você tem uma distribuição, claro, você tem um aumento por causa da energia em si, vai aumentar a temperatura, mas no momento de impacto, ele já chega com uma temperatura inicial que ele está vindo. Eventualmente, isso tem muita influência? Não, a temperatura do corpo em si não, porque, na verdade, ele vai ter um aumento de temperatura só na casca externa, né? Que a gente vê nos meteoritos, forma a tal da crosta de fusão dos meteoritos, que é quando ele entra aqui na Terra, na atmosfera, né? E começa a queimar pelo atrito. E forma aquela casquinha, a crosta de fusão, que é uma casquinha, uma coisa bem, bem fininha, né? Então, se você pegar um meteorito recém-caído, ele vai estar aquecido, mas é aquela casca, porque se ele for muito grande, isso não vai fazer muita diferença na temperatura. Agora, toda a energia cinética de um corpo monstruoso, vamos imaginar, o diâmetro do corpo que eu usei para simular a cratera é 28 quilômetros. Então, imagina um asteroide com 28 quilômetros de diâmetro a uma velocidade de 15 quilômetros por segundo, porque é essa a velocidade que ele chega, né? A atmosfera, e a atmosfera de Titã é muito densa, mais densa que a da Terra. Mas, mesmo assim, ela é extremamente densa, tanto é que o grande problema de observação em Titã é justamente a atmosfera. Com o telescópio a gente não vê nada, vê uma bola alaranjada, porque o metano reflete a luz solar na faixa do laranja, né? Então, você olha, você vê uma bola laranja. Tiveram que usar o radar da missão Cassini, que deve ter sido o que a Rosalie comentou aí na entrevista que você fez com ela, né? Usaram o radar para poder penetrar nas nuvens e ter uma ideia da superfície, porque, de resto, é muito difícil você olhar Titã. Mas, enfim, o asteroide chega, interage com a atmosfera, é freado, mas um corpo de 28 quilômetros, essa frenagem é quase irrisória, né? De tal forma que ele bate na superfície com essa velocidade de 15, 12 quilômetros por segundo, aproximadamente, que a gente também não sabe o ângulo, então tem que simular o ângulo, e o que se faz é admitir um ângulo de 45 graus, que é a média. Então, um corpo que vem a uma velocidade de 16 km por segundo, o componente a 45 graus é um pouco menor. Mas, enfim, isso tudo acaba liberando uma energia fenomenal e a temperatura é função dessa liberação da energia cinética, ou seja, a transformação da energia cinética em energia térmica. Aí, se ele atingir uma área que tem 100 quilômetros de gelo, ele consegue impactar Essa era a grande questão. E aí a gente vai ter calor o suficiente para você ter interação da matéria orgânica de cima com a água líquida embaixo? Pois é. Então, isso era a grande questão a ser respondida por esse projeto. E a nossa conclusão, que está nesse artigo que saiu agora, né,
é que se porque não se sabe exatamente a espessura dessa crosta gelada. Então, eu variei nos modelos entre 75 e 125 quilômetros, pegando aí 100 quilômetros como a média, né? Que é a estimativa atual. Com 100 quilômetros, ele teria rompido. Com 125, já não teria rompido. Só que, mesmo não rompendo, o fraturamento num corpo sólido, nessa crosta sólida, iria provocar esse intercâmbio, fatalmente iria ocorrer esse intercâmbio de material entre o corpo e a superfície e o oceano. Porque depois, a partir de uma temperatura muito baixa, o gelo já fica rúptil, né? Não é questão só de... Exatamente. E ali o gelo é totalmente rígido, né? Então, se comporta como se fosse rocha aqui na Terra. Interessante, interessante. E é isso, mas você consegue ter algum dado, que tipo de geofísica, que tipo de sinal você consegue usar para tentar estimar alguma dessas coisas aí? Porque a partir do teu modelo você vai tentar ver se consegue medir alguma coisa, não é? Isso, A Cassini tinha sensores geofísicos a bordo. MAG e GRAV, né? Gravimetria e magnetometria, basicamente, que se usa para isso. E aí tem o pessoal que deriva os modelos de estrutura térmica, né, da crosta e, a partir disso, deriva a espessura. Então, se você pegar a literatura atual, aí a variação é essa, entre 75 e 125 quilômetros. Tem alguns papers que apontam para uma espessura maior, outros para uma espessura menor. Agora, tem um fator aí que nós não conversamos aqui, que é o seguinte, tempo, né? Porque essa crosta provavelmente foi muito mais fina no passado, e nós não sabemos a idade desse impacto. Pela preservação da morfologia da cratera atual, dá para imaginar que não seja muito antigo, ou seja, não seja mais do que 1 bilhão de anos. Então, mesmo porque a superfície toda de Titã parece que foi retrabalhada nesse último 1 milhão de anos. Então, não tem feição muito mais antiga do que isso. Então, a idade máxima que a gente pode estimar para essa cratera é 1 bilhão de anos. Eu acho que é muito menos, porque ela está muito bem preservada. Porque é isso que eu estava pensando. Chutar, 1 milhão de anos, se chutaria, você tem um processo erosivo intenso, né? É bastante, né? E ela, de fato, se você olhar, por exemplo, a imagem de radar dela, você vê que ela está muito bem representada, muito melhor, por exemplo, que a de Vredefort, na África do Sul, que tem 1,8 bilhão de anos e praticamente boa parte dela já foi erodida. Você só tem uns 70% dela preservada. Mas, Borussia, um impacto desse com a cratera, que é a mesma pergunta que o pessoal vai tentar fazer aqui para a Terra, nem todo mundo consegue raciocinar isso claramente. Quando você tem um impacto de um corpo tão grande, você pode alterar inclusive a posição do eixo de rotação, você pode alterar até a posição da translação mesmo, dependendo do tamanho do impacto. Isso teria alguma influência? No caso de Titã, não, né? Não, no caso de Titã, não, porque Titã é muito grande, né, em termos um satélite quase do tamanho de Marte, para você ter uma ideia. É um dos maiores satélites do Sistema Solar, né, maiores luas do Sistema Solar. Então, mesmo um corpo de 28 quilômetros a essa velocidade não conseguiria ter um efeito, digamos, permanente, né? Pode ter alguma alteração temporária, mas um efeito permanente dificilmente aconteceria. Aqui na Terra, a mesma coisa, né? Por exemplo, Chicxulub, né? Que foi um asteroide com 16 quilômetros, mais ou menos, de diâmetro, aproximadamente, não é suficiente para alterar parâmetros orbitais da Terra. É verdade. Nem precessão, né? Que é um pouquinho... Nem precessão. É interessante. Não é muito a minha área, mas eu imagino. Sim, não dá. Não. Mas vou falar um negócio, que tem um artigo que você vai ficar com a pulga atrás da orelha, você vai querer olhar. Tem uns indianos que eles publicaram um artigo, e eu só li aquele artigo, eu não consegui, não dá tempo da gente ficar pesquisando tudo, você sabe como é que funciona. É difícil. A Índia, ela bombeia, eu trabalho com água, a Índia bombeia 1/3 de toda a água subterrânea que o mundo bombeia. Oh. Pois é um número absurdo.
E você sabe que a densidade da água é uma densidade significativa, ela faz muita diferença. Então, uns caras fizeram os cálculos e eles justificam que tem influência, que isso aí teve influência na posição do eixo da Terra. Eu tenho minhas dúvidas, mas é o que o artigo falou, né? Eu também tenho as minhas dúvidas, porque depende para onde foi essa água. Se essa água foi carregada para outro local da Terra, pode ser, mas ela continua lá, né? Não, grande parte da água, esse que é o problema, grande parte da água vai para o oceano, Álvaro, grande parte. Eu publiquei um artigo no Estadão faz umas 2 semanas, 20 a 25% da elevação do nível dos oceanos é a água subterrânea que está sendo transferida, não é degelo. Nossa, é bastante, hein? Eu não imaginava que fosse tanto, não. É muito. O oceano é 2/3 da superfície do Sim, planeta, sim. né? É muita coisa. É Então, muita coisa. é significativo. Aquele problema do MAP Biomas aqui, que o Brasil diminuiu a área, a superfície hídrica em 15% nos últimos 35 anos. Sim. Também tem influência o uso de água, é isso. Claro, no nosso caso aqui tem a história dos rios voadores, a água vindo da Amazônia, desmatamento, etc. Mas tem uma ligação. Interessante. Depois você me passa esse artigo, vou dar uma olhada. Eu vou te passar aqui. É curioso. É muito curioso. Parece fake news, como se fala hoje, né? Parece mentiroso, mas, né, não custa dar uma pesquisada, é bem interessante. Conta para você, não terminou. Por que tem geólogo, então? Como é que o Propulsion Lab... Por que chama Propulsion Lab? A Rosali já falou, mas fala você também. Quem quiser ver, tem nós vamos deixar o link aqui para a entrevista da Rosali, também é legal, só que a gente focou em vulcões lá com ela, né? Fala aí. Então, o nome, na verdade, vem... o Jet Propulsion Lab é um pedaço da Caltech, da Universidade Caltech, né? Só que é o pedaço da Caltech que é financiado pela NASA. Então, por serem projetos sensíveis do ponto de vista da informação, eles preferiram fazer um campus à parte do campus da Caltech. A Caltech tem o seu campus principal no centro, de Pasadena, e o JPL fica a alguns quilômetros de distância na periferia. E por que é JET, né? O JET aí vem do esforço norte-americano por desenvolvimento de foguetes logo após a Segunda Guerra Mundial. E um grupo principal de pesquisadores dessa área estava no Caltech. E eles começaram a fazer as experiências dele com os primeiros mini-foguetes lá no campus principal. E começou a criar problema, com explosões e coisas do gênero. Então, esse grupo foi expulso para o terreno onde é hoje o JPL, que ficava na periferia da cidade, no pé da serra, lá da cadeia de montanhas próxima, interna, né? Você tem a cadeia próxima da costa, depois tem a bacia, onde está Los Angeles, e a cadeia mais interna. O Jet Propulsion Lab fica no pé dessa cadeia de montanha interna. E era um terreno desértico lá, cheio de coiote, de urso, de bicho ali que desce das montanhas, até hoje, aliás, né? A casa que eu morava, eu saía de bicicleta, porque eu ia de bicicleta para o JPL, e cruzava com um coiote na rua, né? Eles saem ali das montanhas e descem para revirar o lixo. E, de vez em quando, o urso também, principalmente atrás de lixo, né? Então, é um lugar interessante de morar, porque você pode sair na rua e dar com o urso. Não é um urso domesticado, não, é um urso selvagem. É verdade, é verdade. Eu estava falando dos ursos revirar lixo. Raccoon, né? Guaxinim, a gente fala, não é isso? Guaxinim. Ele também é uma peste, né? Nossa Senhora. Eu morei no Canadá, o pessoal falava... Eu fui passear a gente foi passear com a minha esposa, minha família lá, e a Adriana falava assim, essa história de urso aí é conversa para impressionar turista. Até ver um. Olha, na Califórnia é super comum. Eu mesmo já vi vários lá em várias viagens. Eu já vi vários. É verdade. Não é para dar. No Canadá, por exemplo, eu não vi. Eu fui algumas vezes ao Canadá, inclusive nas rochosas do Canadá, e ficava procurando urso, não vi nenhum. Eu vi, ainda bem que eu estava de carro, né? Eu vi, mas na área, mas tem muito. Nossa Senhora, tem muito. As coisas para a gente parecem piada, né? Mas é verdade.
É verdade. Bom, vamos lá. A gente aqui, em março, nós fizemos o mês dos oceanos, falando da década oceana, a gente convidou um monte de gente para falar desse assunto, que foi muito legal. E você faz parte do comitê gestor do IODP Brasil, né? International Ocean Discovery Program, né? Não é exatamente dos nossos oceanos aqui da Terra. Conta para a gente, o que faz esse programa, qual que é a sua participação lá, né? E outra, como o pessoal está falando, por que está estudando Marte se a gente mal conhece os oceanos da Terra? Vamos lá, você pode falar disso. Bom, o IODP é um programa internacional de sondagem oceânica, ele é muito antigo, ele começou, na verdade, na década de 60, e é um consórcio de países, né? Ele é sustentado pelos países membros, hoje são 20 e tantos países membros, e em 2014, se eu não me falha a memória, o Brasil se juntou a esse consórcio, entrou como membro do consórcio, para, inclusive, poder propor áreas de sondagem oceânica na plataforma continental brasileira. Vocês vão lembrar que era um momento ali do pré-sal, né? Foi o pico ali do pré-sal, uma preocupação forte do governo em estratégias para preservar esse recurso, esse bem, né, do país, e a entrada para o IODP foi no sentido de participar desse consórcio e conhecer melhor a nossa plataforma continental através de sondagens. O que aconteceu de lá para cá? Você falou que eu sou membro, né? Você sabe que eu não sei se eu sou membro, porque eu nem sei se ainda existe, porque o órgão do governo brasileiro que se tornou membro foi a CAPES. Na época, eu era o coordenador de geociências da CAPES, né, e foi por isso que me convidaram para compor o comitê junto com pessoas da área de ciências oceânicas, que não é a minha área. Então, eu atuei ali, inclusive não era o único que não era dessa área, tinha o professor Márcio Pimentel, da UNB, já falecido, né, ele também foi do comitê. Então, nosso papel ali era dar uma orientação científica para os pedidos que vinham de pesquisadores brasileiros ou para participar de missões do IODP pelo mundo todo. E, como país membro, a gente podia indicar todo ano cientistas para participar, principalmente estudantes de doutorado ou jovens pesquisadores, era o foco, né, justamente para formar gente nessa área, ou então propor áreas aqui no Brasil que dependeria do navio vir para cá. E quando as últimas reuniões que eu participei, aí já estamos falando de 2017, né, essa discussão estava rolando, né, se o navio viria em 2020, 2021, 2022, e tudo dependia dessa participação nossa, né, no IODP, inclusive pagando uma taxa anual, que não era barata, né, e aparentemente a CAPES ou deixou de pagar. Eu não ouvi falar mais, esse comitê, se foi dissolvido, também nunca me comunicaram. O que aconteceu a partir de 2016, 2017 é um mistério total. Então, infelizmente, o Brasil jogou um grande capital investido fora. Felizmente, dezenas de jovens pesquisadores brasileiros passaram pelas missões nos anos em que elas estiveram ativas, né? E hoje eu espero que esteja. Agora, sinceramente, eu não sei, porque eu não fui nem desnomeado e nem comunicado de nada. Simplesmente silêncio total por parte da CAPES. O que a gente sabe é que a CAPES passou, nos últimos 2 anos, por um desmonte completo e continua passando por um desmonte completo, com pessoas completamente desqualificadas, sendo colocadas na direção da CAPES. Então, não dá para esperar que esse investimento todo tenha se desdobrado aí em bons resultados. Mas eu acho que ficou alguma coisa, que foi essa participação dos brasileiros nesses 3 anos que eu acompanhei. Que pena, né? Bom, olha... Por que é importante isso, né? Você aí mencionou, a gente está explorando Marte, não conhece os oceanos. É verdade. Eu acho que existem muitos processos aí oceânicos que não são conhecidos. Por exemplo, a costa brasileira mesmo dispõe de pouquíssimo conhecimento oceanográfico. E esses navios, na verdade, são plural, porque é mais de um navio que o IODP opera, né? Eles estão super equipados para fazer justamente esse levantamento. Não é só sondagem, não. Eles fazem vários tipos de geofísica, todo tipo de método geofísico
perfilagem desses poços, ele tem equipamentos fantásticos nesse navio. E o Brasil foi sócio e participou dessas pesquisas durante vários anos e hoje, provavelmente, não é mais. Isso é muito triste, isso é muito triste. Mas, olha, essas coisas, algumas coisas ruins acontecem, mas as pessoas boas prevalecem. Eu sou um otimista. Eu sei que A gente tem que ser, né? a política muda, né? A política muda. Para nossa sorte, a gente não tem sempre as mesmas pessoas no governo e as pessoas têm ciclos. Então, eu confio muito que voltem muita gente boa no Brasil, um país que tem uma capacidade enorme, uma resiliência inacreditável para aguentar essas coisas, né? Eu sempre fui um bolsista CAPES, eu sei muito bem o quanto de valor tem isso para trazer conhecimento para cá, né? Mas vamos lá. O meu doutorado no Imperial College, por exemplo, foi com bolsa da CAPES. Né? Então, a gente vê a importância dessa formação. O meu no Canadá também foi com bolsa da CAPES, sim, sem dúvida. É importante demais. E eu também, como você, eu tento ser um otimista e acreditar que a ciência vai voltar a prevalecer nesse país, porque atualmente, realmente, a ciência foi varrida para baixo do tapete. Cansa, eu concordo com você, cansa. Mas, olha, vamos continuar trabalhando, vamos fazer as coisas que nós vamos mudar as coisas. Tem paciência que vai mudar. Você trabalha na missão Marte 2020 do Perseverance, lá, né? Conta um pouco dessa missão aí, a mesma coisa, de novo, como é que isso serve para a gente aqui na Terra, olhando para Marte? Então, eu acho... Eu lembro bem, desculpa, a única foto que a gente tinha de Marte, desculpa te interromper, lembra que era uma foto de um satélite russo que tinha conseguido, era uma foto, na época era a União Soviética, era a única coisa que a gente tinha de Marte. Eu lembro bem, eu tenho um amigo físico, né, também trabalhava com astronomia, e a gente sempre ficou estudando, será que a gente vai ter? E agora a gente tem uma quantidade de informação de Marte maravilhosa, né? Esse ano, inclusive, eu costumo brincar que nós é que estamos invadindo Marte, porque antigamente a ficção científica da nossa época de criança, né, a Terra sempre era invadida pelos marcianos. Né? Então, o que aconteceu? Só esse ano, o número de missões que chegou a Marte foi incrível. Num espaço de 15 dias, teve uma missão, a missão Perseverance, da NASA, dos Emirados Árabes Unidos, que não pousou, mas está circulando, né? E mais uma terceira, que eu já nem me lembro. Mas todas na mesma semana. Isso foi uma coisa incrível. Combinada. Combinada. Então, tem muita informação. Tem hoje informações da superfície através dos jipes robôs, né? Os famosos rovers, que estão lá com um equipamento, uma capacidade analítica fantástica, né? Do ponto de vista de fazer análise in situ. Então, espectrometria de vários tipos ali, microscopia, né? Tudo isso sendo feito in situ. E agora até sondagens de alguns centímetros de profundidade. A Perseverance fez as duas primeiras sondagens agora nas últimas semanas, extraiu 2 testemunhos. Esses testemunhos estão sendo guardados em invólucros selados e deixados em locais para serem colhidos no futuro. Então, no futuro, haverá missões para ir coletar esses testemunhos que foram extraídos pela Perseverance. Então, ela faz uma análise do que é possível, com equipamento a bordo, né, do rover, e o restante fica para ser feito no futuro, através desses testemunhos. E o objetivo disso é procurar os elementos formadores de vida. Então, voltamos à astrobiologia. Para chegar na vida, você precisa passar pela geologia. Então, esses robôs, né, primeiro os robôs eram chamados de robôs geólogos, né, os 2 primeiros, e os atuais já são os robôs geoquímicos, né, porque eles já têm aí um direcionamento do ponto de vista analítico para a geoquímica. E a ideia é procurar, por exemplo, os compostos orgânicos, aminoácidos, né? Você sabe que já foram identificados aminoácidos em meteoritos provenientes de Marte, achados aqui na Terra. Então, já tem uma série de aminoácidos que foram encontrados nesses meteoritos. Então, a ideia é buscar isso agora nas rochas e nos sedimentos de Marte, para comprovar que, de fato, eles são de origem extraterrestre. Os que chegaram aqui ainda podem ter sido contaminados de alguma forma. Então, tem sempre essa margem de dúvida ao estudar meteoritos,
que eles, ao entrarem na atmosfera, eles já estão sendo contaminados, de alguma forma. Se eles caírem e ficarem na superfície, cair uma chuva, são muito mais contaminados ainda. Como está se procurando sinal analítico em partes por bilhão, né? Qualquer coisa desse tipo já atrapalha a análise. A ideia, então, é procurar isso in situ, mandar essas sondas lá para isso. Então, é isso. Só que, para chegar nesse ponto, o que foi feito durante a última década, principalmente? Sensoriamento remoto. Então, o que existe de dado de sensoriamento remoto de Marte hoje, dá para deixar qualquer pessoa que trabalha com sensoriamento remoto da Terra babando de inveja, porque os dados lá são muito melhores, não tem atmosfera. Não tem Atmosfera, é verdade. Aliás, eu ia fazer uma pergunta que você postou. Aliás, gente, quem está assistindo aí, eu recomendo muito, acompanhem o Álvaro Costa no Twitter ou nas redes sociais, aí que ele posta um monte de coisa legal e vocês vão estar por dentro dessa história. Esse problema da atmosfera, para quem não sabe, torna o pouso em Marte, né, principalmente você conseguir colocar um rover lá, uma coisa extremamente complicada. Conta um pouco aí, você acompanha de perto esse trabalho aí. Então, no período que eu estava lá, nos 6 meses que eu fiquei no Jet Propulsion Lab, teve um pouso em Marte e eu acompanhei ao vivo ali. Então, foi uma coisa de uma emoção indescritível, porque tem aquele momento em que não tem comunicação, né, que é o momento que entra na atmosfera até o momento que ele pousa, e aí ele consegue restabelecer o canal de comunicação. Então, eles chamam do segundo de terror. Todo mundo roendo as unhas, desesperado, para saber se vai conseguir pousar, porque tem tanta falha de pouso. Para você ter uma ideia, a antiga União Soviética e a atual Rússia nunca conseguiram pousar em Marte. O único equipamento que eles conseguiram pousar em Marte operou por minutos e parou. Todas as outras tentativas falharam, né? Então, e assim por diante. Tem vários outros países que tentaram colocar missões lá, a Agência Espacial Europeia, japonesa, e falharam. Então, a NASA tem tido um altíssimo índice de sucesso agora, mas também teve algumas falhas no passado. Por isso, essa história do momento de terror. E você vê isso ao vivo é impressionante, né? Porque eu estava ali no auditório cercado de pessoas que estavam trabalhando naquela missão. E você botar algo lá, são 10 anos de trabalho. Então, 10 anos de carreira. Imagina só do momento até chegar, já demora. Aí, de repente, o troço espatifa lá em Marte e falou, pô, 10 anos de trabalho jogado fora, né? Vou começar de novo. Então, é isso. Aquele feeling ali, estando no local, foi ali que eu pude perceber a intensidade dessa emoção que as pessoas sentem. Ah, muito legal, muito legal. Mas como é que eles consertaram? Eles fizeram uma espécie de um voo, tem um... Porque não dá para usar um... Então, cada missão está usando um conceito diferente. Essa última foi Bom, quase todas usam paraquedas, mas teve uma que pousou dentro de umas bolas pneumáticas. Que pousou, quicou, depois parou, né? Exatamente. Então, está se testando vários conceitos. Dessa vez foi um guindaste espacial. Foi a primeira vez que testaram isso. Então, desceu o módulo com paraquedas e, a uma determinada altura, um guindaste se estendeu e praticamente colocou o módulo na superfície e se auto-ejetou para cair em outro lugar, não cair em cima, obviamente, do rover, né? Então, hoje você tem lá, se você olhar as imagens de alta resolução, tem o paraquedas, tem o escudo, tem o módulo que é o Skycrane, né, que é o guindaste espacial, tudo isso está espalhado, virou lixo, né, infelizmente, lá na superfície, né? Então, para botar o Jeep lá, você acaba gerando um pouco de sujeira, inevitável. Estamos invadindo Marte, vou usar a tua expressão aí, gostei. Exatamente. Muito legal. E como é que... dá um exemplo de alguma dessas tecnologias que acabaram sendo usadas aqui na Terra. Porque você faz um projeto, desenvolve alguma coisa lá, e depois você descobre que você consegue fazer um mercado gigantesco aqui na Terra, né? Então, essa é outra coisa que me impressionou muitíssimo no JPL, que eu não sabia, é o inventário de patentes que o JPL tem, é uma coisa impressionante.
e o que eles geram de recursos com essas patentes, porque elas são licenciadas para tudo quanto é empresa, né? A Unicamp tem uma área de patentes muito desenvolvida, foi das primeiras também no Brasil, e eu acompanhei isso aqui como gestor da Unicamp, né? Mas eu cheguei lá e falei, nossa, o que a gente faz é brincadeira perto disso. Então, qualquer cientista lá tem um monte de patentes, o nome dele, de equipamentos, de processos que eles desenvolveram para as missões e que hoje são usados no nosso dia a dia. O mais impressionante, talvez, vai ser difícil citar coisa específica, mas o mais impressionante é a miniaturização de instrumentos analíticos. A pessoa com quem eu dividi a sala era uma engenheira elétrica de origem iraniana, mas educada nos Estados Unidos, né? Que tinha acabado de desenvolver um espectrômetro que tinha o tamanho de metade de um selo de carta e uma espessura um pouco maior que um selo de carta. Ela me mostrou um dia na ponta do dedo dela, assim, eu fiquei impressionado. Um espectrômetro, simplesmente, totalmente em circuito eletrônico, microcircuito eletrônico, num troço do tamanho de um pequeno selo, né? Então, são coisas desse tipo que eles desenvolvem lá. Uma coisa que eu vi outro dia, que vai chegar no mercado, é o pneu dos rovers. O pneu do último rover é um pneu completamente à prova de furo. E já foi patenteado e vai ser lançado no mercado para automóveis, um pneu completamente à prova de furo. Eu vi. Muito, muito legal. Detalhes, eu não vou saber detalhes, mas eu sei que tem. Não, mas eu vi a foto e vi um videozinho do negócio, é muito legal, muito legal. Eu acompanho de longe isso daí. É muito interessante. Essa tecnologia espacial é muito bom, é muito bom. Então, e esse é um argumento que eu acho que responde àquela questão, mas por que jogar dinheiro fora explorando Marte? Na verdade, nós estamos desenvolvendo a inventividade, enfim, o nome Ingenuity de uma das missões lá, que é justamente isso, né? Engenhosidade da raça humana. Eu acho que é isso que nós estamos fazendo com essas missões. E, obviamente, tem reflexos positivos em tudo que a gente faz. Claro. Trabalho de satélite, que a gente conseguiu. Bom, o seu começo de trabalho com o sensoriamento remoto é graças à existência de satélite. Exatamente. Né? O que a gente... As câmaras CCDs, por exemplo, elas só existem graças a essas tecnologias, né? Hoje a gente usa CCD em tudo, desde telefone, computador, câmara, você pensar. Claro, não tem, eu também não tenho o que discutir. As pessoas às vezes não vêm com uma conversa dizendo que não fez tal coisa, mas a gente tem um desenvolvimento impressionante. Eu entendo bem isso. Bom, o nosso papo já está chegando no fim aqui, Álvaro. Dá muito boa conversa, muito legal. Muito boa mesmo. Eu espero que você mande notícias aí. Eu vou ajudar a divulgar o seu trabalho de divulgação, que é muito legal. As fotos são excepcionais. Manda para mim aí, manda para a gente do Instituto, que a gente vai ajudar a divulgar. A divulgação científica é o nosso foco. Ligado à água, mas tecnologia sempre acaba chegando em todas as áreas. Então, vale a pena a gente discutir os assuntos que a gente aprende e vê que dá para usar na nossa própria área. Não é isso? Legal. Eu agradeço a oportunidade. Foi um prazer enorme falar com você. Muito legal. Eu agradeço, então, o Álvaro Crossa, geólogo. Eu recomendo a todos, nós vamos deixar os links aqui embaixo, vocês podem olhar, cliquem no material que ele tem disponível. É muito, muito interessante. Ciência é extremamente importante. Para a gente que trabalha com água, se vocês estudarem sensoriamento remoto, a gente vai melhorar muito a qualidade do nosso planeta. Eu não falei com ele, devia ter cobrado a parte do Grace. Fica para uma próxima, que é o satélite que trabalhou com água, que certamente ele conhece. Tá? E a gente volta a falar. Álvaro, muito legal, agradeço a sua gentileza, foi muito bom o papo. Obrigado. Obrigado a você, um abraço. Um abraço.